Meu nome é Milton Jacó Mandelblatt. Sou engenheiro civil, formado pela Escola Nacional de Engenharia do Largo de São Francisco, em 1959. E estou na batalha até hoje. Eu comecei a trabalhar em 1960 na EB, Empresa Brasileira de Engenharia. A EB era uma empresa que projetava e executava eletricidade, hidráulica e montagens. Eu fiquei 25 anos na EB. Nesses 25 anos eu participei de muitas obras no Rio de Janeiro, algumas de grande porte. A primeira obra que eu estive como engenheiro residente foi na construção da CADEG, no Andaraí. Naquela época, isso foi em 1962 que eu comecei lá, o governador Carlos Lacerda tinha resolvido demolir o mercado municipal da Praça 15 e ele deu prazo aos comerciantes para que se mudassem. Os comerciantes, então, uma parte deles resolveu construir o Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil, e outra parte construiu a CADEG. Foi uma obra em que eu aprendi muito, foi onde eu comecei e fiquei lá até 1963, quando foi inaugurada. Depois fiz obras, eram várias obras da EB que eu acompanhava e em 1965 eu fui engenheiro residente na construção da rodoviária Novo Rio. Uma obra, eu diria, muito doida. O governador Carlos Lacerda resolveu fazer a rodoviária. Ele governou de 1960 a 1965. Então isso foi em 1965, a obra começou, se eu não estou enganado, em julho. A ordem era que ela ficasse pronta para o governador Lacerda inaugurar. Tinha que ficar pronta até dezembro para o Lacerda inaugurar. Então ela foi uma obra louca, em que a gente virava 24 horas. Enfim, teve todos os problemas de obra que podia ter, mas nós conseguimos chegar em dezembro com a obra quase pronta, mas ela tinha que ser inaugurada. Foi um fato curioso, ele marcou a inauguração para dezembro e no dia da inauguração, para essa inauguração, nós tivemos que montar um quadro elétrico provisório, quadro de madeira, para iluminar toda a rodoviária e para outros equipamentos elétricos também. Então, no dia da inauguração de manhã, eu estava na parte de baixo lá da rodoviária com o meu encarregado eletricista e eu pedi a ele que fosse lá ver o quadro como estava. Ele subiu, esse quadro ficava ali, para quem está subindo, na escada de subida para o segundo andar, do lado direito tem um giral. Estava ali numa sala, ele subiu um pouco depois, viu um clarão enorme lá na sala e um estrondo. Eu subi voando aquela escada, cheguei lá, ele estava no chão, dizendo que não estava enxergando nada. O que tinha acontecido? Aconteceu o seguinte, enquanto o quadro estava acabando de ser montado, a construtora estava terminando de fazer o piso em marmorite. O piso não estava ainda seco. O meu encarregado entrou lá, escorregou e entrou de frente no quadro. Fechou um curto enorme. Eu saí dali, levei ele para o pronto-socorro. Lá disseram que ele não era nada mais sério, que aquilo tinha sido clarão e tal. Deixei ele lá com mais um outro que tinha ido comigo. Voltei correndo para lá para fazermos um novo quadro, ou fazer o que tinha que fazer no quadro para de noite. Foi uma loucura. Isso, na hora da inauguração, alguns circuitos fecharam em um ponto, em outro, eles desarmaram e nós tivemos que, logo que depois que acabaram os discursos, daqui para lá, nós começamos a desligar as chaves para ver se o pessoal saía. Deixamos ligado só o ponto e o caminho para a rua. Foi uma obra que deixou muitas lembranças. Depois de lá, eu fui fazer obra em Niterói, no Hospital Antônio Pedro, uma reforma total da parte elétrica e hidráulica. Fiquei lá cerca de um ano. De lá, eu continuei em Niterói, na construção de um hotel, na época chamava-se Hotel Praia Grande, no Gragoatá. Fiquei lá também mais cerca de um ano. E depois trabalhei em várias obras. Aconteceu em 1970 um incêndio do
prédio da sede da Caixa Econômica Federal na Avenida Rio Branco. O prédio estava pronto para ser inaugurado e houve um incêndio que pegou o prédio em quase toda a altura. Esse prédio ficou fechado um ano em perícia. Depois de um ano, começou a ser construído um novo prédio, porque aquele projeto era um projeto antigo de 1950, então foi feito um novo prédio na estrutura antiga. Foi uma obra muito louca. Procuramos aproveitar tudo que tinha sobrado e fabricando luminárias lá a partir das sobras das que existiam. E a Caixa nos pediu que primeiro terminasse a loja, para que eles pudessem inaugurar. Então nós fizemos a loja, a sobreloja que foram inauguradas e nós continuamos a obra em cima. A partir dali a Caixa pediu para que nós entregássemos os andares de cima para baixo. Primeiro lá o 31, depois o 30, depois o 29. Nós ficamos então com um sanduíche, funcionando a loja embaixo, lá em cima também a Caixa usava, e a obra no meio. Aí a ordem que nós tínhamos dali da Caixa, que a loja não podia parar de funcionar. Então tivemos muitas intercorrências no sistema elétrico e nós tínhamos que resolver no mesmo dia, de madrugada, tudo isso para no dia seguinte a loja poder ser aberta. Essa obra foi uma escola muito boa, aprendi muito ali. Fiquei naquela obra 4 anos. Quando terminou, eu atravessei a rua na diagonal, na esquina da Almirante Barroso, com a Avenida Rio Branco, onde antigamente existia a sede do Jockey, que foi demolida. Foi construído ali o edifício Linneu de Paula Machado. Ali eu fiquei mais 3 anos. E ali nós tínhamos muita coisa diferente. Eram 34 pavimentos, mais 3 pavimentos mecânicos e um subsolo. Foram 3 anos ali. Depois daquele prédio, eu então continuei na empresa fazendo prédios residenciais, muitos prédios residenciais, principalmente na Zona Sul, São Conrado, na Barra, até 1985. Em 1985 eu deixei a empresa. Voltando um pouco atrás, em 1965 eu recebi um convite para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, no Departamento do Patrimônio Imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. Na época eu disse, olha, eu tenho o meu trabalho que não me dá condição disso, e me disseram então que lá existia uma equipe de engenheiros e que não havia exigência de presença diária. O trabalho era de atendimento a processos. Então que se fazia um rodízio dos engenheiros, todo dia tinha um, quer dizer, de 10 em 10 dias tinha que ficar lá no horário, e me pediram para tentar fazer. E eu comecei e vi que era uma coisa que podia ser feita, não me atrapalharia no outro. E eu fiquei trabalhando lá também, no Patrimônio Imobiliário do Estado. Fiquei lá durante 20 anos. Depois de 20 anos, eu juntei o meu tempo da Previdência no Estado, que eram 20 anos, com mais o tempo de previdência não coincidente e mais tempo de serviço militar no CIORM e mais férias, enfim, tudo que eu tinha. E cheguei lá um tempo que já dava para eu me aposentar no Estado. Então, me aposentei no Estado em 85. E aí, voltando novamente, em 1976, um advogado, meu amigo de muito tempo, fez concurso para juiz e foi aprovado. Ele virou juiz. Logo depois que ele tomou posse, que ele assumiu, ele me chamou e me disse que ele tinha lá que nomear perito e ele não conhecia ninguém, se eu queria fazer perícia. Eu digo, olha, não sei o que é, não conheço. O que é? Ele disse, não, eu vou te conseguir uns laudos, você vê. E eu comecei a fazer perícias para ele. Na época não havia curso de perícia, não havia nada disso. A gente tinha que aprender falando com os outros e estudando, fazendo tudo isso. Eu fiz também e comecei a fazer perícia. E isso começou, fazia uma perícia por mês, que ele me nomeava, e aí outros juízes viram e eu comecei a fazer para outros juízes também, alguns advogados também, depois me convidaram
E isso foi crescendo. Eu fui desenvolvendo e estudando. Então eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo. Arranjava tempo para isso, trabalhava direto, sábado, domingo. Enfim, foi um tempo de muito trabalho. Eu também, depois de alguns anos, o saudoso e querido Sérgio Antônio Abunamã, que foi o precursor dos cursos de perícias, ele me convidou para dar aula nos cursos. Eu relutei, mas ele insistiu e eu comecei a dar aula no curso dele. Gostei, me dava muita satisfação poder passar para os novos que queriam entrar na área o que eu tinha aprendido. E comecei a dar curso até hoje. Até hoje eu dou aula nos cursos de perícias e avaliações. A engenharia civil, de fato, de obras, isso aí, eu encerrei em 85. De lá em diante, eu fiquei na área de perícias. Na área de perícias, eu fiz muita coisa. Eu faço perícias, consultoria, dou aulas, participo de palestras, me convidam para palestra. Eu faço tudo isso. E também nós temos o nosso IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Rio de Janeiro. Em 2 gestões eu fui presidente do IBAP. Na época chamava-se IEL, Instituto de Engenharia Legal. E depois ele mudou o nome para IBAP RJ. Então no IBAP, ou no IEL na minha época, eu fui presidente em 2 gestões, fui presidente do conselho e hoje eu sou conselheiro nato. Tenho muitos anos de IBAP. Ali fui conselheiro do CREA. Minha vida profissional toda foi dentro da engenharia e eu tive muita satisfação em todas as áreas em que eu trabalhei. Fiz grandes amigos, tive a oportunidade de ajudar a formar novos profissionais. Aprendi muito sobre a engenharia, sobre a vida, porque essa área de perícia e avaliações nos faz estudar muito. Não há 2 processos iguais. Então, a gente tem sempre que estar estudando e desenvolvendo. Isso foi muito bom. Eu aprendi muito da vida. Eu gosto muito de passar o que eu aprendi para os mais novos que estão chegando. Eu hoje tenho a grande satisfação de ter o meu neto, engenheiro, Rafael Mandelblatt, trabalhando junto comigo e vai ser o meu sucessor, ou quase já é o meu sucessor, vai continuar esse meu trabalho e isso não tem preço. Isso é uma das coisas que mais me dá satisfação. E o que eu posso dizer é que se algum novo engenheiro vê esse depoimento que eu estou fazendo, que estude, que venha para a nossa área, se for o caso, venha para a nossa área de perícias e avaliações, que é muito bom, é um trabalho muito gostoso de se fazer e nós temos espaço. Era isso que eu queria dizer a vocês.